Gente querida, povo abençoado do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Que hoje seja um dia e um final de dia muito abençoado para você, para sua vida, e eu quero profetizar isso sobre o seu coração. Quero desejar profeticamente que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. Amém? Gente querida, hoje eu tenho um evento bem nesse horário que eu estou com a live aqui, eu provavelmente já vou estar iniciando uma ministração num evento, né? Então, por isso eu deixei a live gravada aqui, é uma live mais curtinha, uma live que eu vou ler 15 versículos do, do capítulo 19, né? Vou ler 15 versículos do capítulo 19, falar um pouquinho sobre alguns, depois quero fazer uma oração. Então, hoje eu tenho uma live mais curta com você, tá? Isso vão acontecer algumas vezes que eu estiver com um evento, eu tenho que falar muito, são um tempo de ministração, então é possível que alguns dias as lives sejam mais curtinhas, mas eu não quero deixar de a gente estar junto na sequência da oração e podermos orar todos os dias aqui, tá bom? Eu vou primeiro ler os 15 versículos, depois eu vou fazer um comentário de alguns versículos aqui, tá? E depois a gente já ora aqui e a gente termina orando aqui. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, não ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruina a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Não ficará sem castigo. E aquele que despeja a mentira não será livre. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém a sabedoria ama-se a si mesmo, e quem acalenta o entendimento prosperará. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja a mentira perecerá. Não fica bem o homem tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar sobre príncipes ou sobre reis. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho do tolo é a ruína do seu pai. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Palavra bonita essa, hein? Palavra. Quanta sabedoria existe aqui, né? Quanta sabedoria existe aqui. Vamos começar aqui. Eu quero compartilhar um pouco sobre esses textos aqui. Depois eu quero fazer uma oração com vocês aqui. Como eu falei, daqui a pouco, provavelmente quando você está ouvindo essa live, eu já estou ministrando numa conferência aqui em Florianópolis. Aqui diz assim, começando, que é melhor o pobre viver com integridade do que o tolo que fala perversamente. Aqui não está falando sobre pobreza, mas está falando sobre integridade, né? Que não importa o conceito, se a gente tem bens ou não tem, o melhor na vida é ter integridade, ou seja, inteiro com o que a palavra de Deus diz da gente, né? O versículo 2 é bem interessante, né? Diz assim, não é bom ter zelo sem conhecimento, e nem ser precipitado e perder o caminho. O que é isso? São pessoas que querem ser zelosos sobre uma causa e não conhecem. Por exemplo, dentro do cristianismo, tem muita gente que exige das pessoas usos e costumes, né?
mulher cabelo comprido, não pode rapar os pelos do corpo, tem que usar a saia 2 palmos para baixo do joelho. Isso é um costume que eles atribuem a Deus, mas não tem um conhecimento bíblico sobre isso. Então, quando você tem um zelo religioso, e isso se torna um mal, e é um princípio de condenação. As pessoas só ficam reparando os outros, as pessoas só ficam falando mal dos outros, né? Porque aquela que usa esse artefato religioso, ela está coberta de uma justiça humana, que não tem nenhum valor da graça de Deus. Mas ela vai condenar outros que não estão usando. Então, toda pessoa que não tem conhecimento, é bom não ter zelo nisso. Então, quando a gente tem um zelo sobre uma causa, é bom ter conhecimento sobre isso. Isso eu estou dando um exemplo, mas existem muitas características e fatos humanos que a gente precisa entender, né? Não seja zeloso por uma coisa que você não conhece, né? Tudo aquilo que você vai ser zeloso, que você vai querer cumprir e que outros cumpram, você tem que ter um conhecimento verdadeiro sobre aquele assunto. Versículo 4, a riqueza traz muitos amigos, mas é interessante isso aqui, ó. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Na verdade, é o seguinte: a pobreza é uma coisa horrorosa, né? Não o pobre, porque a Bíblia diz que quem zomba do pobre, ele é inimigo de Deus. Por isso que a pobreza é inimiga de Deus, porque ela zomba do pobre, ela machuca o pobre. Então, ninguém quer estar perto de pessoa que está numa sofrência. É claro, a Bíblia está dizendo aqui. Por isso que quando você é uma pessoa abençoada, você vai ter muito mais amigos, né? Porque todo mundo quer estar perto de um lugar onde seja abundante, né? E eu quero aproveitar esse texto aqui e profetizar na sua vida. Chega de você ser um administrador de escassez, de desgraça, de falta de tudo. Que você receba do Senhor, né, o poder de Deus de transformação, e que você possa ser um administrador de abundâncias, porque as pessoas vão ter prazer em estar ao redor, não só de dinheiro, mas abundância de sabedoria, abundância de educação, abundância da palavra de Deus, abundância da graça de Deus, abundância da felicidade. Toda pessoa quer estar perto de pessoas bem-sucedidas, tá? E eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Depois, o versículo 5 diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja a mentira não sairá livre, né? Então, isso faz a gente entender. Nunca seja testemunha de uma coisa que você não viu, que você não seja ocular nisso, né? Não é aquela ouvir dizer, me falaram, né? Isso é o diabo, né? O versículo 8, isso é muito importante, ó. Quem obtém a sabedoria ama a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você investe em sabedoria? Você gosta de você? Porque se você se amar, você vai investir em você. Eu sempre digo, pessoas que não investem neles não se amam. Às vezes eles podem amar outras pessoas, mas não se amam a si mesmo. Então a Bíblia diz que aquele que investe em sabedoria, que obtém sabedoria, ele está se amando a si mesmo. E é importante, se você não gosta de você, se você não se amar a si mesmo, por que você espera que outros te amem? Lembra? Primeiro tem que ser você. Versículo 10. Não fica bem o tolo viver no luxo, né? A pessoa que é tola, se der alguma coisa boa, não é bom. Ele não vai fazer coisa boa. Com certeza, se é dinheiro para o tolo, se der qualquer coisa de valor para um tolo, não vai ficar bom, tá? Versículo 13, perdão. Esse aqui é importante, ó. O filho tolo é a ruína do seu pai, mas é verdade mesmo, né? Um filho que não buscar sabedoria, não ouvir, for orgulhoso, não é humilde para aprender, ele vai ser um tolo. Ele vai ser a ruína do seu pai. Tudo que seu pai construiu, ele vai desconstruir na vida. E o versículo 14 diz assim, ó. Não, ainda esse versículo diz assim: e a esposa briguenta, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é como uma goteira constante. Você sabe que um dos maiores sistema de tortura no mundo para fazer os inimigos contarem seus segredos,
é botar uma pessoa debaixo de uma goteira, né? Pinga um pingo de água, outro pingo, e ela vai inflamando o couro cabeludo. De repente, quando você pinga um pingo de água na cabeça, depois de algumas horas, aquele pingo é como se fosse desse uma martelada na cabeça da pessoa. Se você desse uma martelada na cabeça da pessoa. E a Bíblia diz assim, ó, a esposa briguenta, vai o conselho para as esposas aí, né? A esposa briguenta é como uma goteira constante, é um sistema de tortura. Ninguém deve de viver torturado, nem uma mulher, nem um homem. O casamento tem que ser um lugar de felicidade, de alegria, de paz, de harmonia, de viver os sonhos de Deus, de viver as promessas de Deus, de viver o projeto de Deus. Gente, por que essa luta que as pessoas têm uma contra a outra quando casam? Né? Então, você que é uma esposa, é um conselho aqui para uma esposa. Reveja. Reveja. Você pode ter toda a razão para brigar, mas Deus está dizendo que não tem. Que uma mulher, por mais que tenha razão de briga, ela é como uma tortura constante. E aí o versículo 14 diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas esposa prudente vem do Senhor. É uma verdade, né? Em Provérbios também diz, né, que o homem bom deixa uma riqueza, uma herança para os seus filhos e para os seus netos. E é interessante isso, porque a Bíblia diz, a Bíblia declara que, e só uma vez que a Bíblia chama as pessoas de bom, é exatamente essa. Quando você deixa uma herança para os seus filhos e para os seus... Eu sempre digo que, dentro da construção de riqueza, um dos propósitos de Deus é te abençoar para você deixar uma herança para sua casa, melhorar a vida dos seus filhos, melhorar a vida dos seus netos. E ainda mais aqui, né? E a esposa prudente vem do Senhor. Você que é solteiro, sempre ora a Deus para Deus te mandar uma esposa, não uma mulher, uma esposa. Porque a Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa, Provérbios 18, né? Aquele que encontrou uma esposa encontrou algo excelente e encontrou uma bênção especial de Deus. Tá bom? Então, esse texto aqui diz duas coisas. Primeiro, ganhe riqueza, construa riqueza para você abençoar sua casa e sua família. E você que vai casar, procure uma esposa. Você que é casado, não olhe para sua mulher como mulher, mas como uma esposa, algo maior, porque ali está uma bênção de Deus e algo excelente, tá bom? Deus te abençoe com essa palavra, que Deus abençoe seu coração. E eu quero fazer uma oração agora, tá? Para quem chegou agora na live aí, nós estamos terminando mais cedo a live hoje, porque nesse momento que eu estou terminando aqui, orando com vocês, eu também estou pregando, né? Por isso que eu deixei uma live aqui espera, né? E para que nesse momento eu também vou estar ministrando numa igreja em Florianópolis, tá bom? Então quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero aproveitar esse momento para fazer uma oração especial por essa pessoa, por essa família, por essa casa. No nome de Jesus, eu quero abençoá-los, declará-los abençoados de Deus. Meu Jesus, aqueles que precisam de um milagre financeiro, que o Senhor possa suprir a necessidade deles. Aqueles que precisam, meu Deus, de um ambiente de cura, de um milagre de cura. Que o Senhor venha pelo poder do Espírito Santo arrancando essas dores, essas enfermidades. Meu Deus, aqueles que estão tristes nesse momento, aqueles que estão deprimidos, oprimidos, com depressão. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar uma palavra de Deus, de cura sobre a sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero também dar uma palavra de bênção e de honra de Deus sobre essa vida. Eu quero declarar profeticamente uma honra de Deus. Tudo aquilo que foi semeado na sua vida de inveja, Deus está quebrando agora e está trazendo uma honra de Deus. Ainda no mês de junho agora, você vai receber uma grande honra de Deus na sua vida. Em lugares que te humilharam, em lugares que te derrotaram, Deus vai te levantar e Deus vai te honrar. Então, te prepare para essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente querida, amanhã, às 5h30 da manhã, tem uma palavra de Deus para você. Hoje a live foi um pouco mais curta. Já expliquei aqui que
estou pregando numa igreja, né, em Florianópolis, então eu deixei essa live aqui gravada, tá bom? Grande beijo no coração, você tenha uma noite abençoada de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.